Neste vídeo, vamos ver outro exemplo do uso do lema do bombeamento para mostrar que uma linguagem L não é regular. Dessa vez, a linguagem L é da forma 0m de Maria, 1n, onde o número de zeros é estritamente maior do que o número de uns. Vamos ver algumas palavras que fazem parte dessa linguagem. Então, sabemos que 0m, 1n, onde m é maior do que n. Então, por exemplo, a palavra zero, ela faz parte dessa linguagem, pois o número de zero, do símbolo zero, é 1 e o número do símbolo 1 é zero. E 1 é maior do que zero. Então, uma outra palavra, 0, 0, 1. Uma outra palavra, 0, 0, 0, 0, 1. Ou 0, 0, 0, 1, 1. E assim sucessivamente. Então, vamos fazer uma prova por contradição. Suponha que L seja de fato uma linguagem regular. Então, seja K a constante do bombeamento e seja Z, lembre, nós temos liberdade para escolher o Z de modo que o comprimento de Z seja maior do que K. Então, Z é da forma 0K mais 1, 1K. E claramente o número de zeros é maior do que o número de 1. Pois o número de zeros é k mais 1, enquanto o número de uns é k. E essa palavra tem tamanho 2k mais 1. K zeros mais k uns, 2k, mais 1, 2k mais 1. E como z é maior do que k, o lema vai dizer que existem uv e w. Lembre, esse uv e w, quem escolhe é o seu adversário. Então, o seu adversário ele vai escolher qualquer combinação, qualquer particionamento UVW satisfazendo as seguintes restrições. A palavra Z ela pode ser dividida da seguinte forma: UVW. E o comprimento de UV é menor ou igual a K e V deve ser diferente de lambda, ou seja, o comprimento de V é maior do que zero. Então vamos, antes de fazer o bombeamento, vamos mostrar o que é de fato o V ser menor ou igual a K e V ser diferente de lambda. Bem, então vamos começar a pensar. Nós temos a palavra escolhida 0K mais 1, 1K. Então, vamos começar a pensar nessa palavra sequencialmente. Então, o primeiro caractere do símbolo seria 0, o segundo, 0, e assim sucessivamente, até chegar que o késimo também seria 0. Mas olha que interessante, a minha palavra, o símbolo da posição k mais 1, também é 0. E só então, depois do símbolo k mais 1, que vem o primeiro 1. Então, k mais 1 é o símbolo k mais 2. 1 também é o símbolo k mais 3. Assim sucessivamente, até chegar ao último símbolo, que também é 1, que é de tamanho 2k mais 1. Então, pensando nas condições do lema do bombeamento, que Z é igual a UVW, o comprimento de UV é menor ou igual a K e V é diferente de lambda, em outras palavras, o comprimento de V é maior do que zero, nós podemos ver claramente que o V, como ele tem que ter um tamanho menor ou igual a K, no máximo o V ele vai poder alcançar justamente essa parte. Então, o V ele vai poder, no máximo, ter essa configuração. E daqui para cá, nós teríamos o W. Então, o seu adversário, por exemplo, exemplos que o seu adversário poderia escolher. Então, ele pode escolher, primeiro exemplo, ele pode escolher U igual a lambda e V igual a 0, por exemplo. E o W seria todo o restante. Uma outra, veja que o V não necessariamente ele tem que ter o tamanho K, que foi um cenário como esse. Veja que o V ele tem um tamanho 1, que respeita 1 é menor do que K, respeitando a condição do lema. E uma segunda possibilidade seria, por exemplo, o seu adversário escolher U igual a 0
k sobre 2 e v igual a 0 elevado a k sobre 2. Então, qual o tamanho de v? K sobre 2 mais k sobre 2 é igual a k, satisfazendo a condição de que o v é menor ou igual a k. E lembrando que em todas as escolhas do seu adversário, v tem que ter um tamanho maior do que 0. Então, com isso em mente, vamos então pensar na continuação da prova. Então, como o VW é igual a 0k mais 1k, e o comprimento de V ele deve ser maior do que 0 e menor ou igual que k, V ele só contém zeros e possui no mínimo um zero. Vamos voltar para o nosso raciocínio. Então aqui claramente com esse raciocínio nós podemos ver que o V ele só vai conter no máximo, ele só vai conter zeros. Ele nunca vai poder conter o símbolo 1, pois se isso fosse verdade, o V ele teria que ultrapassar todos esses números, esses símbolos zeros, e que isso nos resultaria em uma sequência de comprimento k mais 1, pelo menos. Na verdade, k mais 2, pois o primeiro símbolo 1 está na posição k mais 2, o que contradizeria a suposição, violaria a suposição de que o V tem um tamanho menor ou igual a k. Então, portanto, o V ele só contém zeros. E como o V tem um tamanho maior do que zero, V ele contém pelo menos um zero. Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece se nós bombearmos para trás o V0 lambda. Então, o V0 lambda. Então, vamos pensar. O que é elevar uma palavra a zero? Recapitulando, v elevado a zero, por definição, é igual a lambda. Então, em outras palavras, sabemos que o VW é igual à nossa palavra original, que é igual a 0k mais 1k. Mas observe que, como estamos elevando v a zero, é como nós estivéssemos removendo v dessa palavra, pois v elevado a zero é igual a lambda. Então, o que acontece com aqueles zeros que justamente há dentro de v? Eles vão ter que sumir, certo? Então, por isso, o número de zeros agora será k mais 1 menos a quantidade de zeros em v, que eu não sei quantos são. Então, por isso, eu estou representando menos o comprimento de v. E aí, então, podemos nos perguntar, o número de zeros é maior do que o número de uns? É a pergunta que nós devemos responder. Então, vamos pensar. K mais 1 menos v é justamente o número de zeros depois do bombeamento. Mas o que nós sabemos é que a quantidade, o tamanho de v é, por definição, maior do que zero. Então, nós sabemos que o número de zeros, na verdade, ele vai ser menor. Então, o número de zeros ele vai ser menor ou igual a k, pois justamente, suponha que v tenha tamanho mínimo igual a 1, pois sabemos que v é maior do que zero. Então, o número de zero seria k mais 1 menos 1, k. Então, se o número de v fosse 2, então teríamos k mais 1 menos 2, k menos 1. Se o tamanho o comprimento de v fosse 3, k mais 1 menos 3, k menos 2. Então, sabemos que o número de zeros é menor ou igual a k. Então, dessa forma, o número de zeros vai ser menor ou igual do que o número de uns. Então, dessa forma, a palavra z, ou seja, o V0W, ele não pertence à linguagem, o que é justamente um absurdo, pois nós supomos no passado que a linguagem ela é regular. Então, com isso,
nós chegamos a essa conclusão, o que contradiz o lema do bombeamento. Portanto, L não é regular. No próximo vídeo, vamos ver o nosso último exemplo do uso do lema do bombeamento. Muito obrigado.